Sim, pode ir. Boa noite, meninas, tudo bem? Vamos iniciar então hoje a nossa segunda aula, né? Na aula anterior nós falamos sobre CID e a interpretação dos códigos e falamos também sobre a necessidade, né, da qualidade laboratorial dentro dos laboratórios para a gente conseguir entregar aí um exame de qualidade, né, bem próximo aí do resultado real, né, do organismo do paciente. Então, é super importante, né, a gente entender como é feito todo esse procedimento, né, entender que o exame não é apenas, né, coletado e passado dentro de um aparelho e aquele aparelho soltar um resultado, tem todo aí um processo, né, de qualidade que é feito em cima, né, desses procedimentos para a gente conseguir entregar um resultado fidedigno. Então, hoje, nós já vamos entrar aí dentro, né, das doenças que existem, já passando aí para a segunda parte, que é a interpretação de exames, né, laboratoriais. Nós vamos entender um pouquinho, né, daqueles exames que vêm nos pedidos médicos, né, o porquê de cada exame, obviamente, dentro, né, da parte da enfermagem, não tão, como eu vou falar, não muito, não vamos chegar profundo no conteúdo, né? Porque vocês não vão realizar esses exames, mas vocês precisam entender, né, como eles são feitos e para que eles significam. E o mais importante é aprender ainda interpretar, né, o que cada um significa. Então, nós vamos começar ali com as dislipidemias, tá bom? Que é uma doença aí, né, um mal do século, que acomete mais de 50% da população, pelo menos uma a cada duas pessoas, né, dos nossos familiares, nossos conhecidos, tem essa doença, ou, né, já tem alguém que conhece que tem. Então, assim, à medida que eu for falando, né, sobre os exames, vocês vão reconhecendo aí o que significa, tá? Então, o que são as dislipidemias, né? O próprio nome aí já fala. Relacionado com o colesterol total e frações, são aquele exame, né, que quando nós vamos ao médico, ele passa a fazer, né, um check-up. Assim, check-up Oi? Não, não entendi. Ana Flávia, você está falando comigo? Vamos continuar. Então, o que significa dislipidemias, né? As dislipidemias... Olha, ali, olha aqui, você passou o seu slide? Eu estou tentando ver aí para mim. Não estou te entendendo. Olha no chat, quando você lá. Se eu passei o slide? Não, eu não passei ainda não. Então tá, desculpa interromper. Vocês estão conseguindo visualizar? Sim, Ah, não, não, isso aqui eu não passei ainda não. Ainda estou na primeira tela. não tá. Então, gente, o que são as dislipidemias, né? As lipidemias significam o colesterol em total em frações. São aquelas gorduras, né, que são acumuladas aí dentro das veias, né? Nós temos uma quantidade normal dentro do nosso organismo, mas quando isso passa de normalidade, já torna, então, uma patologia. Então, quando o médico pede para dosar aí colesterol total em frações, que seria o colesterol, triglicéridos, o HDL, né, o VLDL, o LDL, que são as frações, isso a gente dá o nome de lipemias, né? Então, quando eu falo dislipemias, é uma disfunção desses exames, é uma disfunção, né, dessas substâncias do meu corpo. Por isso que a gente fala dislipidemias. A dislipidemia já seria a patologia, né? Então, vamos continuar. Aqui é só uma representação, né, de um vaso sanguíneo, aí, então, por dentro aí tem as hemácias, né, fazendo o percurso aí, e nessas laterais seriam as gorduras, né, que vão acumulando aí ao longo do tempo, devido à má alimentação, né, às más condições de vida, a vida corrida, né, falta de sono, falta de uma programação adequada, falta de atividade física, muitos alimentos industrializados, né, por isso que a gente fala que é a doença do século, né, a doença moderna. Porque hoje em dia
esse estilo de vida, né, é o que basicamente todos nós levamos. Então, essa é só uma representação de um vaso sanguíneo tomado aí nas laterais pela quantidade de tecido adiposo acumulado. Então, o que são as dislipidemias, né? Como eu disse, as lipemias são essa dosagem, né, desses exames, colesterol total e frações, e a dislipidemia seria uma disfunção, uma alteração nesses exames, né? Então, isso aí a gente chama da patologia, que já é uma dislipidemia. E quando vocês verem lá no pedido médico, ele pode pedir de várias formas. Ele pode pedir escrito mesmo, colesterol total e frações. Ele pode pedir perfil lipídico, ou ele pode pedir dosagem lipêmica. Então, todos esses três conceitos, essas três nomenclaturas que ele colocar no pedido médico é referente aí a essa dosagem de colesterol total e frações, tá bom? Então, quais são as causas, né, das dislipidemias? Então, elas podem ser aí secundárias ou elas podem ser primárias, né? Quando a gente fala que eu tenho uma disfunção, então, né, desses colesterol total e frações de forma secundária, é quando eu não nasci com essa alteração, com essa disfunção, né? Eu eu adquiri, né, essa alteração ao longo da minha vida, né, de acordo com a minha qualidade de vida, a minha alimentação, né, a minha rotina. Então, eu desenvolvi essa doença aí ao longo dos anos. Então, eu falo que eu adquiri uma disfunção lipêmica secundária. Quando eu falo que ela é primária, eu nasci com alguma condição genética que causou essa alteração desses exames. Então, eu já nasci com essa condição. Então, eu falo que eu tenho uma alteração do perfil lipêmico, né, primário. Então, eu não adquiri ao longo da vida, eu já vim ao mundo com essa alteração. Então, quais são os sinais e sintomas, né, das dislipidemias? A gente associa muito a questão de colesterol alto, triglicérides alto, com o meu peso, né? Se a pessoa está mais gordinha, né, está mais acima do peso, eu já olho para ela e já acho que todos os exames dela estão alterados. Não é bem assim, tá? Não está muito. Tem a ver também, né, com a obesidade, mas não é diretamente relacionado somente à obesidade, né? Uma pessoa magrinha, né, pode ter alterações nesses exames também. Então, nós vamos ver aí ao longo dos slides, né, quais são os sinais e sintomas específicos aí dessas alterações. Então, a análise do perfil lipídico, né? Como eu falei para vocês, esse é um tipo de nomenclatura que o médico pode pedir também, tá? Então, se vocês estiverem, né, na vida prática de vocês aí, trabalhando nos laboratórios, nos hospitais, e ver aí esse exame, né, escrito aí, descrito no pedido do paciente, simplesmente a dosagem de colesterol total e frações, né? E as frações que a gente fala é o LDL, o HDL e o VLDL, tá? Que os três juntos compreendem, então, as frações de colesterol. É muito importante ressaltar que esse exame não é um exame de categoria urgente, tá? Então, não é um exame que vocês vão ver em pronto-socorro, né? Vão ver um exame que vai ser pedido aí nos plantões da madrugada, porque não é um exame de urgência, né? Não vai, o médico não vai ter nenhuma patologia que o médico vai precisar avaliar se o colesterol daquele paciente está alterado rapidamente para poder tomar alguma atitude, tá? Diferente aí do exame marcador cardíaco, né? Outros vários exames que existem aí que o médico precisa saber do resultado para tomar alguma emergência, alguma providência aí em questão da vida do paciente. Esse tipo de exame não, tá? Esse exame aí é um exame de rotina, é um exame que o médico usa como auxiliar, né? Quando ele está investigando outras patologias, então é um exame mais, vamos dizer, mais tranquilo, né? Em relação a essa parte. A análise do perfil lipídico é uma série de exames laboratoriais, né, com o intuito de promover um diagnóstico diferencial, amplo, avaliar a normalidade dos níveis séricos, né, de lipídios e também das lipoproteínas. Quando eu falo avaliar os níveis séricos, tá? Séricos se refere a sangue. Então, avaliar os níveis dessas substâncias no nosso sangue, tá? E as lipoproteínas são proteínas que existem no nosso corpo que são formadoras de gordura. Então, essas também são responsáveis por acumular gordura nos nossos vasos sanguíneos. Então, é dosagem de todo esse conjunto aí dessas substâncias. Então, vamos estudar um pouquinho, né, sobre os lipídios.
Então, qual que é o conceito, né? O que seriam os lipídios? Então, são substâncias orgânicas, apolares, classificadas em sua maioria como ésteres de ácido graxo, né? Mais alto, devem se ligar às lipoproteínas para transportarem pela corrente sanguínea. Então, esse colesterol, esse triglicérides, essas frações, todas compreendem esses lipídios, e eles circulam, transportam, né, pelo nosso corpo ligado nessas lipoproteínas, né, para conseguir fazer aí esse deslocamento. Então, quais são as funções, né? Eles não servem só para fazer, acometer, né, nosso organismo aí de forma ruim. Eles também têm a parte boa, né? Eles estão no nosso corpo também para fazer algo que seja proveniente à nossa saúde. Mas que, infelizmente, quando eles estão em níveis alterados, aí já estavam, então, as patologias, né? Então, quais seriam as funções dele, né? Para vitais para a nossa vida, né? Eles fazem reserva energética através dos adipócitos. O que seria essa reserva energética, né? O nosso organismo, toda a energia, né, que eu obtenho do meu organismo é através da minha alimentação. Então, o alimento é o combustível para a vida. E quando eu obtenho, né, essa energia através, né, do consumo de alimentos, o meu corpo usa parte da energia para desenvolver as atividades do dia a dia, e outra parte da energia meu corpo armazena, né? Ele guarda essa energia. E isso é uma função do colesterol total e frações, fazer essa reserva, essa guarda, né, esse estoque dessa energia. Ele também funciona como isolante térmico e elétrico, estrutura de membrana através dos fosfolipídios, fazem parte dos hormônios sexuais, eles também atuam ali na produção de hormônios, eles são hipermeabilizantes e carregadores de vitaminas lipossolúveis, né? Então, eles têm aí várias funções extremamente importantes para a nossa sobrevivência. A digestão, né? Como os lipídios, como se dá a digestão, né, dessa substância? Então, os lipídios, eles são digeridos pelo intestino delgado, onde os sais biliares, né, se emulsificam as gorduras em micelas, com o intuito de facilitar a ação das lipases. A lipase, ela hidrolisa as ligações de éster dos lipídios, liberando aí esses ácidos graxos e glicerol, que serão convertidos em triagliceróis. Então, esses triagliceróis e carboidratos, os dois juntos, eles se unem, né, para fazer o transporte dos quilomicrons. Então, o que seria esses quilomicrons, né? Eu não sei se, né, se algum de vocês já teve vivência na área técnica de laboratório, né, se alguns já trabalham em área técnica e tudo mais, mas quando a gente vai fazer a coleta de um exame, por exemplo, para dosar colesterol total, eu coleto, né, naquele tubinho de tampa vermelhinha, que é o tubinho C, para fazer exames bioquímicos. E aí eu deixo aquela amostra parada, né, ali uns 20 minutinhos, do tubinho em pé, para me promover, então, a centrifugação dessa amostra, separar aí o soro do sobrenadante, para fazer a dosagem dos colesteróis totais e frações. Quando a pessoa, por exemplo, não realizou o jejum direito, porque o jejum para fazer esse exame é 12 horas, tá? De 8 a 12 horas. Então, quando a pessoa não realizou o jejum direito, ou se um dia anterior a pessoa foi no churrasco, né, ou comeu alguma comida muito gordurosa, né, muita fritura, exagerou aí no dia anterior de fazer o exame, quando eu deixo aquela amostra parada, a parte, né, das hemácias, né, das células do sangue, elas vão sedimentar, elas pesam e vão sedimentar para o fundinho do tubo. E no início do tubo, né, ele fica, seria a parte do soro, né, que é o sobrenadante. Ele fica igualzinho da mole, fica rosinha e fica leitoso igualzinho da mole. Aquilo ali eu falo que é os quilomicros, tá? São todas essas gorduras que a pessoa ingeriu, né, através do jejum inadequado, ou do exagero, né, desses alimentos aí antes de fazer o exame. Então, aquele tubinho me denuncia, né, fala, ó, essa pessoa vai ter que fazer uma recoleta porque a amostra de soro dela está inadequada. Então, isso a gente chama de quilomicros, tá? Então, quando vocês forem trabalhar, né, tiver a oportunidade de trabalhar dentro de um laboratório de análises clínicas, né, esse tipo de situação vocês vão ter mais vivência dentro de laboratórios, vocês vão trabalhar direto com o tubo dos pacientes, as amostras, né? Então, se vocês tiverem essa oportunidade e se deparar com o tubinho dessa forma, vocês vão lembrar que, então, é o quilomicros, tá? Aquilo lá eu não posso colocar no aparelho, eu não posso dosar aquele exame, porque além de entupir as agulhas do meu aparelho, danificar, né, meu equipamento,
aquele exame vai sair extremamente alto, né? A quantidade de colesterol total e fraqueza daquele paciente vai sair extremamente alto. E, de repente, a pessoa não está com essa disfunção, né? Seria proveniente de uma má alimentação antes de realizar os exames. Bom? Então, só voltando aqui, né? Então, esses trigliceróis, né? Eles se juntam às proteínas transportadoras, que formam esses quilomicros, e circula pelo sangue até chegar aos órgãos onde serão metabolizados. Então, onde é metabolizado o colesterol total e frações? No fígado e também no coração. O metabolismo, né, dessas substâncias, esse ácido graxo metabolizado no fígado, né, entra na via glicolítica e o ácido graxo é convertido em acetil-CoA. O acetil-CoA entra no ciclo do ácido graxo, podendo gerar, então, energia para o fígado, sendo exportado para outros tecidos em forma de ácido cetônico. Quando os próprios cetônicos eles atingem outros tecidos, eles voltam a ser acetil-CoA, com o intuito de serem metabolizados, então, para gerar a energia que depois vai ser armazenada posteriormente. Então, em caso de excesso de energia pela alimentação, essa substância pode ser armazenada em forma de gordura nos adipócitos. Então, o que está falando aqui nesse finalzinho? Como eu falei para vocês, toda a nossa energia é proveniente dos alimentos, né? E o colesterol total e frações, ele guarda uma parte dessa energia dos alimentos no nosso corpo, e a outra parte o meu corpo utiliza aí nas atividades, né? Em tudo que eu tenho que desenvolver durante o dia, que eu preciso gastar energia. O meu corpo está constantemente gastando energia. Até mesmo quando nós estamos dormindo, o meu corpo está gastando energia. Mas essas substâncias, né, têm essa função de fazer um pouco dessa reserva. Quando eu exagero nos alimentos, né, quando eu como além do que meu corpo, né, pode absorver, quando eu como muita coisa gordurosa, exagero nas frituras, no açúcar, né, nos processados, nos industrializados, então, esses tipos de alimentos, eles têm muita gordura no interior deles, né, na composição deles. Então, automaticamente eu estou ingerindo bastante gordura no meu corpo. Às vezes, eu não gasto aquele tanto de energia, né, que eu consegui ingerir. Então, o colesterol total vai guardar todo o resto que sobrou. E ele guardando todo aquele resto de energia que sobrou, automaticamente ele está guardando a gordura desses alimentos, né? Então, essas gorduras, ao guardar, ao ser armazenadas, elas vão se depositar nos tecidos, nos vasos sanguíneos, né, nas minhas veias, causando aí entupimento de veia, podendo causar infarto, né, causando aí a obesidade, né, as famosas gordurinhas localizadas, que nós ficamos incomodadas. Então, é tudo isso proveniente da minha má alimentação, né? Por isso que o ganho de peso está diretamente relacionado aí com a má alimentação. Inclusive também a falta de um sono adequado, né? Porque nós precisamos dormir aí 8 horas por dia, né? O mínimo que a gente deve dormir para a gente manter nossas funções vitais funcionando normalmente. Então, se eu tenho uma vida estressante, trabalho muito, não consigo dormir essas 8 horas por dia, então eu também faço acúmulo dessa energia. Meu corpo guarda a energia porque ele entende que eu estou gastando mais, porque eu não estou dormindo tanto necessário, porque eu estou gastando mais energia. Ele faz uma reserva e, com isso, eu também ganho peso. Então, a falta de sono, o sono inadequado, também é proveniente aí para o ganho de peso. As lipoproteínas, né? O que seriam, então, essas lipoproteínas? Então, são a associação entre a proteína e lipídios, atuam no transporte, na regulação do metabolismo dos lipídios. Então, só fixam aí na cabeça de vocês, toda vez que eu falar lipídio, é colesterol total e frações, tá? Então, eles regulam o metabolismo dos lipídios e eles são compostos por, né? Então, quem são essas lipoproteínas? Os triglicéridos, que são considerados lipoproteínas, os ésteres de colesterol, o próprio colesterol, fosfolipídios e apoliproteínas. Então, todas essas substâncias presentes no meu corpo são consideradas lipoproteínas. O que seriam os quilomicrons, né, que eu falei anteriormente? Eles também são lipoproteínas de menor densidade, transportam triglicéridos vindo da dieta do intestino para todos os tecidos musculares, adiposos e fígado, né? E lá eles se transformam em quilomicrons remanescentes, indo para os hepatócitos. Então, os hepatócitos, o que são os hepatócitos? Os hepatócitos são as células do fígado. Eles estão presentes no fígado, tá? Então, quando eu falo que eles transformam em quilomicros e vão para os hepatócitos, eles vão para o meu
fígado, para as células do meu fígado. Aí, o que seria, então, que eu falei? As frações do colesterol, que é um exame muito pedido, né? A hora que vocês estiverem em contato aí, né, na vida profissional de vocês, vocês vão ouvir muito falar desse exame e também, né, todo mundo já tem conhecimento, porque todo mundo aí, pelo menos uma vez na vida, né, já realizou esse exame. É um exame muito comum, né? Então, se a gente vai fazer uma consulta de rotina no médico, né? Se eu vou lá em busca de fazer um check-up, uma orientação, né? Então, o primeiro exame que o médico passa é o colesterol total de frações. Então, o que seriam essas frações? As frações, o próprio nome já diz, né? São partes do colesterol e triglicérides. São eles fracionados, né? Então, existem 3 tipos de frações, que é o VLDL, o LDL e ainda nós temos o HDL também. O que seria o VLDL? Então, eles são lipoproteínas de densidade também muito baixa, são produzidos por gorduras endógenas, né, que são os carboidratos, eles são produzidos no fígado, tem como função transportar o triglicérides e o colesterol do fígado para todo o tecido adiposo muscular, através do quê? Da lipólise, para se tornar LDL. Então, um vai se tornando o outro, tá? Então, o VLDL faz todo esse processo para se tornar a próxima fração, que é o LDL. Tá? O principal das frações é o LDL e o HDL. O VLDL, se vocês pegarem o laudo, né, do exame, vocês vão ver que ele vai ter um valor significativo lá no laudo, um valor numérico, assim como colesterol, como triglicéridos. Mas o que o médico avalia ali naquele laudo? Ele avalia o valor do colesterol, o valor do triglicérides, principalmente, o valor do LDL e o valor do HDL, que é o que é de importância clínica para ele. O VLDL só existe para quê? Para ele ser transformado no LDL. Então, clinicamente, para o médico, o VLDL não tem importância nenhuma, tá? Então, o que seria, então, o LDL? Ele é uma lipoproteína também de densidade baixa, formado, então, a partir do VLDL, tá? O LDL que tem como função transportar o colesterol do fígado para os tecidos extrahepáticos, que a gente fala, que são tecidos fora do fígado, né? E eles retornam para o fígado após o seu transporte. Então, seu excesso pode elevar o risco de problemas cardiovasculares pela deposição de gordura na parede do vaso. Por quê? Esse aqui, ele tem como função fazer o quê? Levar gordura para os tecidos. Então, ele deposita a gordura nos tecidos, né? É importante a gordura circular no meu corpo, mas tudo que é em excesso causa um problema para a nossa saúde. E tudo que é em excesso na nossa vida, né, causa problema. Então, a mesma coisa seria essa substância aqui. Então, ela tem a função dela, né, que é importante para a nossa sobrevivência, mas essa função em excesso causa aí as patologias. Então, o LDL é considerado colesterol ruim. Se você já tiver visto esse termo em algum lugar, né, é por conta disso, porque ele funciona como depósito de gordura no meu sangue. Então, se ele tiver aumentado, o que está contando para o médico naquele exame? Que a pessoa está com aumento de gordura, de depósito, né, de gordura aumentado nos vasos sanguíneos, nos tecidos, né? Aí pode ter aumento de gordura visceral, né, que é a gordura preocupante para o médico, né, que é a gordura que é depositada nos tecidos, nos órgãos, né? Tem muita aquela patologia que seria depósito de gordura no fígado também. Então, tudo isso aqui é por conta do LDL. Ele que faz essa função de depositar todas as substâncias que estão em excesso nos nossos vasos sanguíneos e nos nossos tecidos. E aí vem, então, o colesterol, né? O que é o colesterol? O colesterol ele é um lipídio esteroide apolar, tá? Que tem como função formar membrana celular, sintetizar hormônio, produzir ácidos biliares e atuar no metabolismo de várias vitaminas, tá? Ele pode ser obtido por meio endógeno, né? Ou seja, ele é produzido no meu corpo também, em pequena quantidade, mas ele é produzido no meu corpo, ou ele pode ser de forma exógena, né? Através da alimentação. São transportados pelas lipoproteínas HDL, LDL e VLDL. Então, quando ele é proveniente do meu próprio corpo e essa produção está exagerada, a gente retorna lá naqueles primeiros slides. É onde eu posso dar a dislipidemia primária. Lembra que eu falei para vocês que pode ser uma alteração genética, né? Uma produção exagerada que eu já venho ao mundo com ela.
Então, seria explicado por essa parte aqui. O meu corpo faz a produção de colesterol. Então, se meu corpo produz de forma exagerada por algum defeito genético, eu tenho uma disfunção lipêmica primária. Se aquela disfunção é proveniente da minha alimentação exagerada, eu tenho uma disfunção lipídica secundária, tá? Então, o colesterol é transportado, né, no nosso corpo pelas três frações, HDL, LDL e VLDL. Então, o que seria, por fim, aí o HDL, né? Ele é uma lipoproteína de alta densidade, né? Vocês viram que todos os outros é de baixa densidade. Essa é uma lipoproteína de alta densidade, é produzida no intestino delgado e também no fígado. Ele leva o colesterol dos tecidos periféricos para o fígado, então ele faz o caminho reverso do LDL, tá? E essa substância reduz o risco de doenças cardiovasculares por retirar todos os lipídios dos vasos sanguíneos. Então, enquanto o LDL ele leva a gordura do fígado para os tecidos e deposita nos tecidos e nos vasos sanguíneos, fazendo o acúmulo, né, dessa substância, o HDL ele vai lá naquele local, retira toda aquela gordura e devolve ela para o fígado. Então, a gente fala, né, que ele funciona como detergente do corpo. O que ele faz? Ele vai lavando, né, a gente fala uma forma, né, para a gente entender melhor. Ele vai como se funciona como detergente, ele vai lavando toda aquela gordura dos tecidos, do fígado e devolve desculpa, dos tecidos e dos vasos sanguíneos e devolve para o fígado. Então ele funciona como detergente e ele é considerado como bom colesterol. Então, o LDL é o mau colesterol, vocês vão ver muito essa denominação, tá? E o HDL é o bom colesterol. Então, vocês já sabem explicar o porquê desses conceitos aí. Exames lipídicos, né? Então, vamos entrar agora nos exames, né? O que o médico pode pedir, quais exames que existem, né? As nomenclaturas, né? O significado desses exames, que é o que interessa para vocês, né? Que vocês vão ter contato ali, né? Com o prontuário do paciente, com os pedidos médicos, né? Com o diagnóstico, com os laudos. Então, é importante a gente saber identificar certinho. Colesterol total, ele também pode vir representado no pedido médico como CT, tá? Então, às vezes, os médicos têm o costume, né, de abreviar bastante os exames. Deve escrever, né, todos os nomes, tudo mais, então eles abreviam. Então, se vir CT, é referente aí para um colesterol total. Ele é a soma do colesterol líquido com o colesterol verificado, ou seja, LDL, LDL, LDL. Ele pode ser dosado indiretamente através de um método enzimático produzido por promótese. Então, esse método aqui de dosagem é lá no laboratório. O aparelho pode dosar através desse método enzimático, tá? Que dá o valor do colesterol pela purificação das enzimas. Tá? Então, lá no laboratório, entrando assim, aprofundando um pouquinho aí a parte da realização dos exames pelos equipamentos, tem vários modos de realizar a dosagem desses exames. Tem método colorimétrico, método enzimático, método por peso de molécula. Então, o colesterol ele é dosado diretamente por um método enzimático. A elevação que causa, né, relacionada à hipercolesterolemia, né? Colesterolemia e hiper é aumentado. Hipercolesterolemia significa que o meu colesterol está acima do valor normal permitido. Aonde que eu posso encontrar essa condição? Quando eu estou com hipotireoidismo, faz esse aumento do colesterol, nefrose, doenças pancreáticas, uso de alguns medicamentos e por aí vai, tá? Essas aqui eu coloquei só alguns exemplos para vocês terem um conhecimento, tá? Então, todas essas doenças aqui e mais outras doenças também pode fazer, então, a elevação do colesterol. A diminuição do colesterol, né? Então, ele está associado à lesão hepática. Nós não vimos, né, que ele é produzido no fígado. Então, se eu tenho aí produzido, né, sintetizado, mas então se eu tenho uma diminuição, é alguma lesão hepática ali comprometendo o órgão que faz o processo dessa substância, tá? Então, quais são as patologias que podem levar a essa condição da diminuição do colesterol? Hipertiroidismo, anemias crônicas e a beta-lipoproteinemia. O que é isso? A beta-lipoproteinemia, né? Esse nome aí grande, difícil de ler.
Nós não vimos, né, que o colesterol ele é uma lipoproteína, né? Então, quando eu tenho ausência e falta, significa que eu estou com ausência e falta de colesterol, tá? Por alguma condição genética que levou a essa situação. Então, eu tenho uma beta-lipoproteinemia, tá bom? Então, isso aí também é uma condição patológica que pode levar à diminuição de colesterol. Aqui eu coloquei para vocês só os valores para vocês terem conhecimento, tá? Mas não precisa, assim, você pegar esses valores, né? Decorar esses valores, porque isso vem, tá? No laudo médico. Como que eles chegam nesses valores? De onde eles tiraram, né, esses valores? Por exemplo, o valor normal para uma pessoa até 19 anos. Então, o desejável, o que eu falo que é o desejável? Né? O aceitável, o bom ali, né, o que tá joia, ele é menor que 170 miligramas. No limite, o que eu falo que é no limite? A pessoa está com um sinal de alerta ligado, né? Ela tem que tomar alguma providência, porque não está aumentado, mas também não está bom. Está chegando no nível ali que se ela não tomar nenhuma providência, mais para frente, né, futuramente, a expressão dela vai aumentar. Então, no limite, é menor que 170 a 199. E o elevado, né, que aí já tem que ver né, o que eu posso fazer, né, o que o médico me receitar, né, eu tenho que começar algum tipo de tratamento, seria elevado maior que 200, tá? Como que chegam nesse resultado? Eles pegam um conjunto de população, né, saudável, tá? E dosam o colesterol de todo mundo ali. Então, pega em torno de umas 50, 100 pessoas, dosa o colesterol de todo mundo ali, faz uma média daqueles valores e calcula, levando aí a produção desses valores de referência, desejado, um limite elevado, tá? Então, é um conjunto de resultado de exames de uma população saudável, tá? Isso aí é feito, né, pelos cientistas, pelos pesquisadores, né? Então, tem as pessoas específicas para fazer esse processo aí. Então, os valores normais acima de 19 anos, né, o desejável acima, menor que 200, no limite de 200 a 240 e o elevado maior que 240, tá? Então, tem relacionado com a idade, tá? Então, às vezes pega o exame e fala, nossa, eu tô com colesterol alto, mas tem que olhar certinho se tá encaixado ali no seu perfil de idade, né? Aí a gente finaliza nessa parte do colesterol e vamos passar aí para o triglicérides, que também é dosado junto, né? E é também representado pela letra TG. Eles são importantes reservas energéticas para o organismo. Eles estão em maior quantidade no VLDL e sua grande quantidade pode deixar a amostra turva, né? O que significa isso? Lembra que eu falei, né, que quando o paciente vai lá no laboratório fazer a dosagem desse exame, ele coleta o material no tubinho de tampa vermelha, né? Esse material fica lá em pezinho 20 minutos para fazer retração do coágulo e depois eu coloco ele na centrífuga para fazer o processo de centrifugação, né? Desculpa, centrifugação. E aí a gente separa o sobrenadante, que é o que vai para o aparelho para dosar o colesterol, de toda a parte da pele vermelha. Então, se vocês tiveram já aí, né, aula de coleta, né, vocês podem já ter tido contato com esse tubo, se não, vocês não vão ter oportunidade de fazer, e aí vocês vão entender certinho do que eu estou falando, ou quando vocês tiverem a vivência aí dentro do laboratório, a área técnica, tá? Então, quando eu deixo, né, esse tubinho lá, que eu rodo ele lá nesse equipamento, a centrífuga, que eu tiro ele da centrífuga, a parte do soro, ela tem que ficar amarelinha. Só que quando o meu triglicérido está muito alto, fica turvo. Turvo mesmo, igual uma aguinha de barro, né? Não fica aquele líquido amarelinho, translúcido, né? Fica turvo. Então, se eu vejo aquele material turvo, eu já posso suspeitar que o meu triglicérido está aumentado. E o triglicérido, gente, ele pode chegar até mais de 500, né, o nível dele no paciente. Então, e é bastante complicado, assim. Então, é o exame que a gente tem que ficar de olho. Essa fórmula aí abaixo, gente, é a fórmula que os laboratórios utilizam para dar o valor do triglicérides, tá? Mas hoje em dia, né, com a modernidade aí, do equipamento e tudo mais, essa fórmula ela já está, né, na configuração dos equipamentos que faz esse exame, então já solta, o próprio equipamento já calcula tudo e já solta os valores certinho para você, tá?
mas se tiver algum laboratório aí que ainda usa o método que a gente fala semi-automatizado, né? Então, às vezes, eles não usam aí essas fórmulas calculadas mesmo manualmente. Então, essa é a fórmula para dar o valor do triglicérides. Quais são os valores de referência, né, do triglicérides? Adulto, criança e adolescente. O triglicérides já não é tão separadinho igual o colesterol. Ele já engloba, né, mais um grupo de pessoas, né, e só tem um valor de referência unificado. Então, adultos, crianças e adolescentes, o desejável é menor que 150, limite de 150 a 200, né, podendo também começar aí a preocupar a partir de 129. O alto, né, quando eu realmente tenho, né, que tomar alguma medida, alguma intervenção, né? Então, quando ele está muito alto, é de 200 a 499 o valor de referência. Por isso que eu falei para vocês que ele pode chegar até mais de 500, tá? E quando ele está muito, muito, muito alto, ele está maior que 500. Então, nesse caso aí, quando ele está muito, muito alto, a pessoa tem que tomar, já não vai adiantar mais, seria assim, uma orientação de dieta, de atividade física, né? De melhorar a qualidade de vida e tudo mais. Aí já seria intervenção de medicamentos, né? Então, nesse caso aí, o médico já solicita, né, medicamentos para conseguir, com o uso, né, desses medicamentos, baixar esse triglicérides. O valor desejado, né? Menor que 100. Esse aí, no caso, seria para crianças, tá? Porque criança, gente, é tudo diferente de adulto, tá? O valor de referência de criança, tanto para hemograma, quanto para qualquer outro tipo de exame, é totalmente diferente de adulto e adolescente. Então, o desejado de criança é sempre mais baixinho. O desejado é menor que 100 e o alto acima de 130. Criança, não é muito comum, né, ter o triglicérides alto, tá? Se for essa condição, seria mais uma questão de obesidade infantil, que hoje os médicos ficam muito preocupados, né, com essa questão da obesidade infantil, porque hoje em dia as crianças, né, tem vários recursos aí, danoninho, né, enfim, né, quem é mãe sabe, a gente não consegue segurar tanto, então hoje em dia as crianças estão vindo, né, com essa condição de começar a obesidade aí logo na infância. Então, os médicos, os pediatras, a grande preocupação deles seria referente a essa questão aí da obesidade. O LDL, gente, então essa lipoproteína aí de baixa densidade, né, quando que é que ela vai estar aumentada, diminuída, né, o que pode acometer ela para isso acontecer? Então a gente viu, né, que é uma lipoproteína de baixa densidade, ela é detectada aí, né, por meio do colesterol, ela pode ser diretamente dosada, tá? Porém, utiliza a equação de Free-de-Wand, que a gente fala, né? Quando eu falo que ela pode ser diretamente dosada, é porque o médico pode pedir só o LDL, né? Ele não precisa pedir outros exames para dar o resultado do LDL. O aparelho consegue me dar o resultado do LDL sozinho. Já diferente do VLDL. O VLDL eu preciso fazer o colesterol, né? O triglicérides eu preciso fazer o VLDL. Então, aí já não compensa pedir só ele, porque de todo jeito eu vou ter que fazer os outros exames. O aparelho não consegue me dar o resultado sozinho. Agora, o LDL não. O médico pode pedir só ele, o aparelho consegue dosar só ele e pegar o resultado certinho. Essa embaixo seria, então, a equação de Friedewald. É a equação que utiliza, né, para fazer dosar o LDL, e o aparelho mesmo já faz essa equação, já está aí nas configurações dele, não precisa se preocupar, tá? Quando é que o LDL está elevado, né? Em qual patologia ele vai estar elevado? Na condição de hipercolesterolemia, o que é isso, então, que a gente viu? Aumento do colesterol. Então, quando o colesterol está aumentado, eu posso ter a condição do LDL aumentar também, né? Se o colesterol está aumentado, se o triglicérides está aumentado, o que eu estou tendo? Depósito de gordura, aumento de gordura. E o que o LDL faz? Pega essa gordurinha e leva lá para os vasos, para os tecidos. Então, se o meu colesterol está aumentado,
Se o meu triglicérides está aumentado, eu posso ter, então, né, obviamente, mais que 90% de chance de eu ter o LDL aumentado também, tá bom? Diminuição também nas abeta-lipoproteinemia, tá? E na utilização de estrogênios também eu posso ter o LDL diminuído. O LDL diminuído, ele não é de patologia de significado, né, na verdade, clínico médico, porque o LDL baixo, o médico não vai preocupar, ele não vai te passar nenhum tratamento, nenhum remédio, nenhuma orientação, nada. O preocupante é ele aumentado, ele diminuindo, vida normal. Ele pode ser utilizado para identificar risco de desenvolvimento de doença cardíaca e arteriosclerose. Então, ele é um marcador, né, para esses dois tipos de doença. Por quê? Se ele faz o depósito de gordura no tecido, nas veias, nos vasos sanguíneos, ele é um marcador para essas doenças. Porque o que a doença cardíaca faz? Né? A doença cardíaca é um entupimento das veias, é uma falha no funcionamento do coração, ou, às vezes quando a gente dá, né, o infarto agudo, né, fulminante que a gente fala, então é a morte do músculo do coração, do principal músculo do coração, né, que é o miocárdio. Então, se eu deposito gorduras, né, eu estou impedindo ali o fluxo de sangue normal nas minhas veias, nos meus vasos sanguíneos. Consequentemente, eu estou impedindo o bombeamento certo do coração, a irrigação certa do meu coração, dos meus outros órgãos, né? Porque aquele fluxo está sendo diminuído, às vezes está impedido. Então, aí eu posso levar essa condição aí, né, de doença cardíaca ou arteriosclerose, seria, então, entupimento das veias, tá? A arteriosclerose está relacionada a essa patologia. Quais são os valores, então, normais, né, do LDL? Então, o ótimo, né, que a gente fala que é o, assim, tá excelente seu exame, é menor que 100. O desejável, né, tá bom ali, mas não tá 100%, né, poderia melhorar, seria de 100 a 129. No limite, né, onde o médico vai ligar o sinalzinho de alerta, de 130 a 159, o elevado de 160 a 169 e o muito elevado seria maior ou igual a 190. Então, vocês viram que para o LDL, os valores de referência, eles têm até mais intervalos, né? Os outros é apenas o desejável, no limite, o elevado. Já o LDL eles acrescentam um ótimo e um muito elevado. Por quê? Esse exame aí, essa dosagem, né, dessa substância, ela é um sinal de alerta muito grande para o médico. Então, existem vários intervalos aí, né, para o médico conseguir avaliar certinho clinicamente. O HDL, né? Qual a condição, então, que ele pode apresentar elevado? Então, dosagem da lipoproteína de alta densidade, né? Pelo método de reação enzimática ou precipitação seguido de colesterol, por espectrofotometria, né? Então, o que significa esse tipo de, só por título de conhecimento mesmo, né? O que significa esse método que eles dosam ele lá na área técnica do laboratório? O equipamento utiliza o método de espectrofotometria. O que é isso? É por foto, né, de cores. Por foto, quanto mais intensidade de cor que solta lá dentro do equipamento, né, das reações químicas que acontecem lá dentro, o equipamento dosa, através desse método aí, espectrofotometria, né, através de fotos, e libera, então, o resultado aí, o valor numérico, né, do HDL para ser laudado aí, encaminhado para o médico, tá? Então, isso é só título de conhecimento mesmo, tá? Quando é que ele está elevado, né? Quando eu tenho o HDL elevado? Exercícios físicos periódicos pode aumentar meu HDL, mas isso, gente, não é assim, então quer dizer que o exercício físico, eles falam tudo, todo mundo fala que é bom, tem que fazer, né? Todo médico que eu vou, orienta, indica, né? Nem que seja uma caminhada aí. Então, eu não vou fazer porque é ruim, aumenta o HDL. Não, gente, é bom. Porque o HDL não é considerado bom colesterol, não funciona como detergente, né? O que limpa ali todas as gorduras, né? Que estão depositadas em lugares que não deveriam estar em exagero. Então, é bom. Se eu tenho HDL elevado no meu organismo, é bom. Isso não é de patologia, de diagnóstico clínico significativo para o médico. Então, não tem problema nenhum.
Uso de insulina e estatinas e etc. Né? Os insulinos aí, os dependentes, né? Os insulinos dependentes que a gente fala, são os portadores de diabetes tipo 2, né? Que tem essa alteração aí da insulina. Por que tem essa alteração? A insulina, ela é produzida no pâncreas, né? Então, o pâncreas faz a liberação da insulina, e a insulina é o hormônio responsável por controlar o nível de açúcar no meu sangue. Então, se eu tenho a falta da produção desse hormônio pelo órgão, né? Então, consequentemente, eu estou tendo aí a elevação de açúcar no meu sangue, então estou tendo o responsável que faz esse controle. É por isso que eu tenho que ir lá e fazer o uso de insulina sintética, porque a insulina sintética faz o controle, né? E ajuda na quantidade que o meu órgão não conseguiu produzir. Então, isso aí é a razão e a causa aí do diabetes tipo 2, e por isso que tem que fazer uso de insulina. E aí o uso dessas insulinas, né, pode também aumentar o nível do HDL. A diminuição, obesidade, né, como falou lá no início, essa condição de alteração dessas lipidemias pode estar relacionado com a obesidade também. Não é a causa principal, mas pode estar relacionado, né? Essa obesidade seria aquela obesidade mórbida, tá? Não é qualquer obesidade aí, um pouquinho acima do peso, não. Tá bastante relacionado com a obesidade mórbida, né? Como eu falei, até as pessoas magras, né? De estatura magra, pode ter o HDL diminuído também, mas a obesidade ela acaba trazendo aí várias patologias, né? Não só essa, nós vamos estudar mais para frente síndrome, né, metabólica, está relacionado aí também com a obesidade. A obesidade acaba trazendo bastante consequências desfavoráveis ao nosso organismo. Então, a diminuição do colesterol está relacionada também, né, com essa condição do ser humano. Sedentarismo, né? Sedentarismo, obviamente, né? Se a pessoa faz o uso de alimentos, né, uma má alimentação, né, dorme mal, tem uma qualidade de vida extremamente corrida, estressante, né, não pratica nenhum tipo de exercício físico, nem que seja uma caminhadinha da casa até o serviço, nada, nada, é uma pessoa considerada sedentária, né? Então, esse sedentarismo acaba levando ao nosso corpo um colapso, né? E aí o mau funcionamento de vários processos. E um desses maus funcionamentos aí seria, né, na produção do HDL, né? E a retirada consequentemente, a retirada dessas gorduras nos tecidos e nos vasos sanguíneos. Então, o sedentarismo leva à obesidade, né? Leva à ansiedade. Então, quando vem a ansiedade, né, pode levar ao distúrbio, né, da má alimentação. Tem pessoas que, quando ficam ansiosas, né, descontam aí na comida, né, come muito. Tem pessoas que, quando ficam ansiosas, deixam de comer, né? Eu sou uma dessas. Quando eu estou ansiosa, eu perco completamente a fome. Mas tem gente que, quando ansiosa, come muito, né? Porque a comida ajuda a acalmar esse processo. Então, aí já leva ansiedade, né? Então, já atrapalhei várias disfunções aí, várias funções, né, na verdade, do meu corpo. Então, o sedentarismo está diretamente relacionado também com a questão dessa diminuição. A doença hepática, né, gente? Como a gente viu, eles são processados, sintetizados, né, distribuídos pelo fígado. Então, se eu tenho qualquer problema no fígado, eu vou ter alguma alteração nesses exames também, tá? Uremia, o que é uremia? Está relacionado com a dosagem de ureia. Ureia também é uma substância que está presente no meu corpo, tá? Não sei se vocês já devem ter visto, né, no pedido médico, dosagem de ureia e creatinina. São marcadores renais, tá? Nós vamos ver aí na próxima aula as substâncias de marcadores renais, os exames de marcadores renais. Então, a ureia está diretamente relacionada, né, um dos principais exames também para fazer a marcação renal, de patologias, né, do meu sistema renal. Então, a uremia seria a diminuição da quantidade de ureia do meu organismo, pode levar também à diminuição do HDL e outras questões também, tá, gente? Eu coloquei aqui as mais importantes. Aí, quando tem a diminuição do HDL, aí já é preocupante pelo médico, tá? Então, o HDL, ele não pode estar diminuído, né? Ele tem que estar, pelo menos, normal. Ele pode estar elevado ou normal, tá? O diminuído que é o problema aí, que aí tem que verificar o que pode estar acontecendo, tá? Porque diminuído, consequentemente, você não está tendo esse responsável pela limpeza aí dessas gorduras no seu corpo, tá?
Qual que é o valor de referência, então, do HDL, que vem lá no exame, né, para o médico avaliar? Então, ele é maior ou igual a 40 miligramas. Então, se ele tiver acima de 40, tá ok, tá beleza, tá muito bom. Se tiver abaixo desse parâmetro, aí já tem que verificar certinho o que está acontecendo. Vocês podem perceber que o HDL não tem um limite, ele não tem o desejável, ele não tem o muito elevado. Ele só tem esse 40. O parâmetro dele é abaixo de 40 ou acima de 40. Por quê? É 880. Ou ele está bom ou ele está baixo. Tá? Então, não existe o HDL desejável, não existe o HDL muito elevado, não existe o HDL ótimo. Existe o valor de 40 e o importante é você estar acima desse valor. Abaixo desse valor, já tem que ter alguma intervenção médica aí para avaliar certinho, né, de acordo com também os outros exames, né, a condição clínica do paciente, tudo mais, o médico vai montar aí o seu prognóstico, tá? E o seu tratamento certinho. Às vezes precisa entrar com intervenção de medicamentos, às vezes só uma mudança mesmo na qualidade de vida, na rotina, no método de vida, né? Às vezes você precisa diminuir a quantidade de processados, de frituras, fazer uma dieta aí mais tranquila, né? Precisa praticar exercício físico. Exercício físico, gente, não é só ir na academia, tá? Exercício físico seria uma caminhada, né? Uma esteira mesmo, normal, alguma coisa que faça você queimar a sua energia que está armazenada, né, em grande concentração no seu organismo. Às vezes, só com uma mudança da sua rotina, já consegue dar uma diminuída aí nesses parâmetros, tá? Dormir bem também, tentar conseguir, né, dormir as 8 horas por dia, né, quem tem a possibilidade que não, né, não trabalha nesses horários que a gente deveria estar dormindo, né? Então, tentar mudar aí para melhorar esses parâmetros. Então, como a gente viu lá no slide anterior, lá no início, quais seriam, então, sinais e sintomas, né? Como que eu sei que eu estou com esse processo, né? Como que eu posso avaliar? É só com o exame médico, ou tem alguma coisa que eu sinto, né? Que meu corpo me fala, né? Que eu estou precisando aí avaliar certinho. Então, as dislipidemias, geralmente, não causam sintomas. Esse é o problema, tá? Elas são doenças silenciosas, tá? Então, ela não tem, não sinto nenhuma dor, né? Não tem nenhuma condição clínica específica, né? Que você vai, relata para o médico, ele vai desconfiar que você está com colesterol total de reações aumentadas, igual, por exemplo, um exame de urina, uma infecção de urina, né? Que eu relato ardência, né? Vontade de urinar excessivamente, então, assim, urina turva, né? Então, não tem essa condição, tá? Então, não tem como eu chegar lá e o médico já me olhar e falar, está com total de ações, desconfio que esteja aumentando. Então, não tem sinais e sintomas. Então, por isso, pessoas dos grupos de riscos devem consultar o médico e realizar exames de rotina. Então, é importante, né, eu estar frequentando o médico regularmente, fazendo, assim como o preventivo, né, que é obrigatório, nós estarmos realizando aí de 1 em 1 ano, né, de 2 em 2 anos, de 6 em 6 meses, dependendo aí da idade. Os exames de rotina também, eles são extremamente importantes e primordiais para a gente conseguir manter a nossa saúde em dia, tá? Então, pelo menos uma vez no ano, a gente precisa fazer um check-up, né? Pressão totalidades, hemograma, né? Nossa dosagem de hormônios, né? Principalmente as mulheres que estão acima de 30, 40 anos. Fazer também, né, o preventivo, que já é mais comum, né? Esse a gente já vem com a cultura, né? Que esse a gente tem que fazer regularmente. Então, os exames de sangue também são extremamente importantes, tá? Só com isso eu consigo manter aí, né, em dia, manter dentro dos parâmetros, né, as dosagens, né, todos os meus exames, né, e aí eu consigo avaliar certinho quando uma coisa está saindo fora da normalidade. Então, a única forma segura de identificar as epidemias é por meio de exames de sangue periódicos, né? Como eu falei, não tem uma forma de você avaliar e saber que você está com problemas, né, nessa parte, só mesmo com o exame médico. E aí, é importante fazer por quê?
porque o acúmulo, né, o aumento, a disfunção, né, desse substância no corpo causam doenças extremamente severas e graves, né, como infarto, trombose, né, então não são simples doenças, né, pode levar a pressão alta, né, alteração da minha pressão, então eu preciso cuidar, né, gente, porque não são doenças simples, vai falar, não, né, é, causa uma patologia simples, não, são doenças sérias, doenças graves, então a única forma, né, da gente manter a nossa saúde em dia é mantendo aí os nossos exames também em dia. Então, o estilo de vida saudável, gente, ele pode prevenir as dislipidemias, né? Como eu falei, né? A pessoa que pratica, né? Qualquer tipo de atividade física, qualquer tipo, né? Que faça você gastar energia, tá? Que tem uma alimentação saudável. Essa alimentação saudável não seguir aquelas dietas restritas, né? Que os nutricionistas passam, né? Às vezes para ganhar massa muscular na academia, ou para. Não, é uma dieta normal. Evitar o consumo excessivo de açúcar, de gordura, de processado, de industrializados, né? Tentar comer mais folhas, né? Verduras, tentar comer de 3 em 3 horas, é extremamente importante a pessoa alimentar de 3 em 3 horas, tá? Porque se eu não alimento 3 horas, se eu pulo uma refeição do meu dia, né? Na próxima refeição eu já vou estar, né? Obviamente, com muito mais fome, e o meu corpo faz a reserva de energia também maior, porque como ele está percebendo que eu estou ingerindo pouco alimento, então qualquer tantinho que eu vou ingerir ali, ele reserva aquilo tudo, tá? Então, é importante eu estar alimentando de 3 em 3 horas para que meu corpo use essa energia no meu dia a dia, tá? Então, os fatores genéticos não podem ser controlados. Então, quando a gente fala, né, como que eu posso prevenir? Eu posso prevenir aquilo que eu consigo remediar, né? Eu consigo controlar, vamos dizer assim. Remediar já está a situação está ruim, né? Então vamos levar para outra forma. Quando eu consigo controlar. Agora, os fatores genéticos, né, eu não consigo controlar. Por quê? Se a pessoa nasce, né, com uma disfunção na parte do processo aí da formação do colesterol. Meu corpo forma o colesterol de forma abundante, né? Descontrolada, descompensada, então isso é um fator genético. Tudo que é genético, tudo que eu venho com essa doença ao mundo, eu não consigo controlar. Isso, né? Não sei se você já tiver a matéria de microbiologia, isso vocês veem imunologia, né? Doenças autoimunes. Doenças autoimunes são doenças genéticas. Então, são doenças que eu não tenho cura e eu não consigo controlar, né? Então, tudo que é de fator genético, infelizmente, eu vou conseguir apenas aí remediar mesmo realmente, né? Fazer o controle daquela patologia que já está instalada, né? Tem que ver aí, fazendo controle, né? Às vezes utilizando medicamentos, né? Verificando muito mais eficiência na alimentação, na quantidade de vida, então eu consigo controlar ali a patologia para que ela não fique pior, tá? Mas aquilo que eu consigo controlar, eu posso ter medidas para prevenir, né? Então, adotar hábitos saudáveis é essencial para conseguir prevenir, né? Níveis altos de colesterol ruim, né? Foi qual o colesterol ruim que a gente viu? O LDL, né? Então, o LDL, que é o fator principal que não pode estar aumentado de jeito nenhum. Ele tem que estar no normal para diminuído, tá? Dentro daqueles valores de referências que nós vimos. Então, o LDL que faz o depósito, só recapitulando de novo, né, para fixar bem o conteúdo. O LDL é que ele faz o depósito de tecido de tecido adiposo, de gordura, né, de depósito nas minhas células, nos meus órgãos, meus tecidos, meus vasos sanguíneos, nas minhas veias, né, causando aí diversas patologias, tá? Então, essa substância, essa lipoproteína, ela tem que estar no nível baixo, que é normal. Então, isso vem do quê? De hábitos saudáveis. Além dela, o colesterol também, né, que ele também não pode estar aumentado, ele pode estar diminuído do valor normal, mas nunca aumentado. O triglicérides também, de jeito nenhum, tá? Porque o triglicérides, ele transporta a energia, né, ele transporta o colesterol, então se ele tiver aumentado, vai causar toda uma alteração aí. Então, resumindo, as minhas lipidemias, meus lipídios, né,
o meu perfil lipídico, o meu colesterol total e frações, né? Todas essas nomenclaturas resumem a mesma coisa, né? Eu só dei nomes diferentes, mas tudo é dosagem de colesterol total e frações. Então, o colesterol total e fração, que é colesterol, triglicéridos, LDL, HDL, VLDL, tudo tem que estar dentro da normalidade para diminuir, tá? Então, a seguir, vamos ver algumas dicas para prevenir essas doenças, né? Então, isso aqui a gente falou muito, né? Fica até cansativo, mas é o que realmente é o que impacta mais. Então, reduzir o consumo de alimentos de origem animal, como carnes e queijos amarelos, né, que são extremamente ricos em gorduras, né, gorduras trans, gorduras saturadas, são aquelas gorduras que fazem a produção da gordura visceral do meu corpo, que faz o aumento do LDL. Então, esses alimentos, gente, não é que eu não posso comer nunca mais, tá? Eu tenho que reduzir a quantidade dele. Essas carnes também, a gente prioriza peixe e frango, né? Mas essas carnes, a carne vermelha, tem umas carnes que são consideradas de teor de gordura baixo, né? Então a gente tem que priorizar mais esse estilo de alimento. Evitar alimentos açucarados ou açúcar refinado. O açúcar refinado é extremamente prejudicial à saúde. Então, evitar. Posso colocar um pouquinho lá, mas evitar. Isso aqui todo mundo, né, gente? Como disse, né? Vou falar a linguagem do povo, né? Já está careca de saber que nós não podemos, né, consumir altos níveis de açúcar, tá? Coma cereais integrais, vegetais, frutas, alimentos com fibras regularmente, porque, gente, cereais integrais, eles são extremamente ricos em fibras, e as fibras, elas fazem a dissolução da gordura no meu corpo. Então, as fibras são importantes para o meu intestino funcionar bem. E nós vimos que algumas dessas substâncias são produzidas no intestino delgado, né? Então, meu intestino funcionando normalmente, eu não vou ter inchaço, não vou ter acúmulo de líquido, não vou ter retenção de gordura. Então, as fibras são extremamente importantes, tá? E isso também na formação dos meus músculos, né? Porque a partir de 30, 40 anos, nós vamos perdendo pequenas quantidades, mas ao longo aí do nosso, né, envelhecimento, nós vamos perdendo fibras musculares. Então, é super importante estar sempre repondo essas fibras. Evite frituras, né, gente? Isso aí todo mundo já sabe, fritura é extremamente prejudicial devido ao alto teor de gordura. Evite pratos prontos congelados, né? Porque também os alimentos que são congelados, eles, para manter aquele alimento ali saudável que eu digo assim, aquele alimento instável, íntegro, né? Para ele ficar numa condição de uso prolongado, eles colocam várias substâncias químicas lá dentro. Então, a gente tem que evitar, tá? De pratos prontos congelados. Então, pratique exercícios físicos regularmente, tá? Isso aí, né? Não, qualquer tipo de exercício físico que vá queimar energia, que vai fazer, né? Diminuição do seu peso, né? Do acúmulo dessas gorduras. Evite o consumo de bebida alcoólica, né? Bebida alcoólica é rica em gordura, rica em cevada, né? O álcool é extremamente prejudicial para a síntese e a formação de várias substâncias do corpo, hormônios, ácidos, né? Então, o álcool, ele destrói vários processos importantes no meu organismo. E não fume, né, gente? Porque o cigarro, dentre todos esses aqui, o cigarro é o que menos tem benefício para tudo, né? O cigarro, na verdade, não tem benefício para nada, né? Quem fuma aí, fala que o cigarro é um calmante, mas só se for para essa parte, porque benefício é zero. Né? Dentre todos esses aqui, benefício do cigarro, benefício não tem nenhum, só malefício. O cigarro faz acúmulo de gordura no meu organismo, tá? Atrapalha diversos processos no meu organismo e ele ainda faz a destruição das células do meu pulmão, né? Prejudicando aí minha respiração e pode, infelizmente, aí, futuramente causar câncer. Então, não fumem, tá? Ou evitem, gente, quem faz uso do cigarro. Então, assim, gente, isso aqui é só, né, por final aqui, uma orientação, né, que todos os parâmetros que nós formos ver agora, né, na nossa última aula, que fala sobre, né, os exames, como interpretar e tudo mais, nós vamos ver aí também como prevenir, né, para a gente conseguir orientar certinho, se de repente, né, precisar orientar algum paciente, alguma questão assim, a gente já está por dentro do assunto, já sabe certinho como proceder, tá bom? Então, agora hoje nós finalizamos aí a nossa aula. Na próxima aula nós vamos falar sobre as síndromes hepáticas e cardíacas, tá? E renal.
São três, mas são três conteúdos pequenos, tá? Então dá tempo de a gente fazer em uma aula só. E aí a gente finaliza, né, nossas aulas, né, nosso conteúdo aqui, falando de todos os principais sistemas, né, que englobam aí todos os exames que vêm aí no pedido médico. Então, só reforçando, tá? O dislipidemia, né? Então, por disfunção aí dessa parte de pressão do cartações, não é um exame de urgência, tá? Seria um exame aí de clínico, né? De rotina clínica, tá? Onde o médico está avaliando aí mesmo a condição, né? Do paciente em geral. Para o médico avaliar esse tipo de alteração, não é somente com os exames, ele também olha o clínico da pessoa, tá? Olha tudo mais. Tem casos que só uma orientação, né? Dieta, vida saudável, tudo mais que a gente falou, consegue minimizar esses efeitos, e tem outras questões que tem que entrar com medicamentos que são fabricados para conseguir diminuir e baixar essas substâncias aí no nosso organismo, tá bom? É importante também lembrar que o médico pode pedir de várias formas no pedido médico, não só como colesterol total e frações, tá? O colesterol ele pode pedir como CT, o triglicérides como TG. As frações, ele raramente vai escrever HDL, LDL, VDL, vai escrever só frações. E pode vir também como perfil lipídico, tá? E dosagem lipídica. Então, das lipidemias. Então, esses três nomenclaturas, né? Pode vir aí para você fazer. E também tem um que eu esqueci, né? Agora que eu estou lembrando lá para vocês, que é o lipidograma. O lipidograma também é muito utilizado aí nos grandes hospitais, né? Para esses médicos aí mais novos que estão formando agora, eles utilizam muito o conceito do lipidograma, tá? Que seria a mesma coisa, né? Dosagem aí dos lipídios que engloba colesterol e hipertensão. É importante, né, a gente saber essas nomenclaturas, na hora que eu ter acesso àquele pedido médico, eu ver aquele pedido médico, né, eu não ficar ali, o que é isso, né, o que está falando aqui, que exame que é esse, o que eu faço, né, então, é apenas a dosagem do colesterol e hipertensão. Então, nós, né, como profissionais de saúde, vocês principalmente, né, como técnicos de enfermagem, né, quem sabe futuramente futuros enfermeiros, né, de nível superior, então, enfim, vocês têm que ter conhecimento, porque é o que vocês mais vão trabalhar, né? São com o prontuário médico, com os exames que o médico pede, né? Com a coleta que tem que fazer. Vocês têm que saber se é um exame de urgência, se não é, né? Para ele saber qual que é a procedência, se eu tomo, né, a iniciativa de fazer o acolhimento desse paciente mais rápido, a coleta mais rápido, né? Então, eu preciso ter essa noção. Então, essa matéria nossa vem para nos clarear, né? E deixar bem transparente a gente aprender a avaliar, identificar, entender o que o médico está pedindo, tá? Lá naquele pedido dele, saber interpretar para que serve aquele exame, né? Porque mesmo que eu não sou um médico, mesmo que eu não vá dar o diagnóstico para o paciente, mas muitas vezes, quando vem o resultado do exame, nós, como profissionais de saúde, não sabemos exatamente o que o paciente tem. A gente não pode, lógico, obviamente, né, diagnosticar, receitar algum tipo de remédio, algum tipo de tratamento, né? Obviamente que não, essa parte, cada um, né, com a sua função, então essa parte a gente deixa para o médico, mas a gente sabe para que é aquilo ali, a gente sabe o que o paciente tem, a gente sabe o que aquele exame se referiu, né, qual que é a condição clínica daquele paciente, por que o médico deu aquele diagnóstico. Então, eu tenho essa noção, né, de saber interpretar ali tudo que o médico pediu para auxiliar ele no diagnóstico desse paciente, eu tenho essa noção, eu consigo até fazer um acolhimento melhor do paciente, né? Ajudar no tratamento melhor do paciente, porque eu tenho noção do que o médico, eu tenho noção do que o médico raciocinou, né? Do que ele deu de diagnóstico para o paciente. E até mesmo, às vezes, eu consigo orientar o paciente, lógico, né? Dentro das minhas limitações, até onde eu posso, mas eu consigo orientar o paciente, né? O que ele também pode fazer, para estar ajudando e tudo mais. Tá bom? Então, desejo aí uma boa noite para vocês. Agradeço aí pela compreensão do início, esses probleminhas aí do slide. E abraço para todo mundo e até a próxima aula. Tchau, Mariana. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada a você, Rita.